Olá pessoal, nós somos alunos da Faculdade Dom Pedro II, do 10º AN, da disciplina Direito Internacional Privado. Nossa equipe é composta por Karine Souza, Eliseu Pereira. Bela Moraes. Nós vamos abordar o tema divórcio, casamento consular brasileiro. Eu abordarei o tema divórcio, casamento consular de brasileiros. Aqui no Brasil, tem consulado dos Estados Unidos, da França, da Alemanha e da África do Sul. É chamado casamento consular o casamento realizado em cada um desses países, dentro de um território brasileiro. O artigo 7º caput da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a lei onde domiciliada pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, as capacidades e o direito de família. No parágrafo 2º, aborda que o casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. O casamento consular é um casamento realizado dentro do estabelecimento consular ou da embaixada de um estado. Em 1963, vários países, inclusive o Brasil, assinaram a Convenção de Viena sobre o direito consular. Praticamente todos os países do mundo ratificaram essa convenção, ao qual permite-se casamento celebrado por cônsules. Os casamentos celebrados no exterior só terão validade mediante homologação, ao qual prevê a hipótese em que um ou ambos os nubentes devam retornar à pátria-mãe, que está transcrito no artigo 1544 do Código Civil Brasileiro. O casamento de brasileiros celebrado no estrangeiro perante as respectivas autoridades ou cônsules brasileiros deverá ser registrado em 180 dias a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil, no cartório do respectivo domicílio ou, na falta desse, no primeiro ofício da capital do estado em que passarem a residir. Bem, no caso de desentendimentos entre o casal, o artigo 7º, parágrafo 6º da Lei de Introdução às Normas Brasileiras, diz que o divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença, salvo se houver sido antecipado de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas às condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. O Superior Tribunal de Justiça, na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar o requerimento do interessado, decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais, conforme a redação pela Lei de 12.036 de 2016. Na hipótese em que um dos cônjuges more no exterior e não aceite o divórcio, existirá a possibilidade de procedimento ao divórcio no Brasil se tiver endereço, ainda que comercial, do cônjuge no exterior. Pede-se a citação por carta rogatória, que seria uma carta judicial parecida com uma carta de citação. A citação será feita via edital. Porém, se o casal já está separado de fato, mas não realizaram o divórcio, o retorno ao Brasil e o divórcio poderá ser feito aqui, no caso, de acordo com quanto ao fim do relacionamento. Há possibilidade da expedição da chamada carta de anuência, que representa a não oposição da homologação do divórcio no Brasil. No Brasil, as separações e divórcios não litigiosos passaram a ser oficializados
por autoridade administrativa desde 2007. Porém, esse direito só se estendeu aos brasileiros em 2014, com a publicação da Lei 12.874, que altera o artigo 18 do Decreto de número 4.657 de 42, que a celebração da separação ou do divórcio consensual por uma autoridade consulada facilita bastante a vida do casal, que evitará toda a burocracia e custo de uma homologação de sentença estrangeira de divórcio no Brasil. O Ministério das Relações Exteriores, em seu Manual de Instrução de Serviço Consular e Jurídico, fez uma edição de 2010 normatizando que certos aspectos do processo de homologação de sentença, divórcio, o casamento entre estrangeiro, divorciado e brasileiro ou solteiro, realizado no exterior perante autoridade estrangeira, poderá ser registrado pela repartição consular, sem a necessidade de ser promovida a homologação da sentença de divórcio do cônjuge estrangeiro, desde que o casamento anterior não tenha sido com o brasileiro ou brasileira. A sentença estrangeira de divórcio resultante no casamento realizado entre brasileiro ou estrangeiro e brasileiro deverá ser homologada no Brasil pelo STJ, ainda que o casamento não tenha sido registrado na repartição consular ou no Brasil após a homologação. E a respectiva averbação do divórcio em cartório brasileiro poderá ser feita o registro no novo casamento. Para requerer a homologação, a parte interessada deverá constituir advogado habilitado no Brasil ou, quando for o caso, valer-se dos serviços de defensoria pública ao qual se deverá encaminhar as seguintes documentações: procuração, documento original da sentença estrangeira para homologação, original da certidão consular do casamento e, caso possível, declarar concordância dada pelo ex-cônjuge com a firma conhecida. Fala também sobre... Então, valendo-se dos serviços da Defensoria Pública, ao qual se deverá encaminhar a seguinte documentação. Trata o inciso 1º, procuração em favor do advogado ou da Defensoria Pública. Inciso 2º, original da sentença estrangeira de divórcio legalizada pela repartição consular brasileira com jurisdição sobre o local de sua emissão. Inciso 3º, original da certidão consular de casamento ou original da certidão estrangeira de casamento, essa devidamente legalizada pela repartição consular. Inciso 4º, caso possível, declaração de concordância dada pelo ex-cônjuge em firma reconhecida. Todos os documentos estrangeiros mencionados na forma acima deverão ser legalizados pela autoridade consular do local onde se originam e, se não se inscrito em língua portuguesa, traduzidos no Brasil por tradutor público juramentado. A autoridade consular deverá orientar os interessados à necessidade de um advogado ou um defensor público para que inclua na petição inicial da ação de homologação um requerimento específico na carta de sentença da homologação. Deverá constar um mandado de averbação endereçado ao cartório de registro civil no Brasil, registrado o cartório brasileiro, e expedirá a certidão de casamento na qual constará a averbação do divórcio. Ponto. Homologada a sentença estrangeira de divórcio, deverá ser feita a averbação do mesmo em cartório brasileiro onde se registrou o casamento. Não tendo sido registrado o casamento em cartório brasileiro, esta averbação pode ser efetuada concomitantemente com o cartório brasileiro, que expedirá uma certidão de casamento constando da averbação deste divórcio. Esse processo tem características quais necessita do advogado em conjunto com seu cliente. Tendo a homologação, é a sentença semelhante a uma ação judicial devendo ser proposta por um advogado legalmente constituído. O novo CPC, ele diz que a sentença estrangeira de divórcio consensual simples ou puro, ele trata apenas da dissolução do casamento.
e que deve ser levado diretamente ao cartório de registro civil pelo próprio interessado para efetuar sua averbação. No caso do envolvimento de guarda de filhos, alimentos, partilhas de bens, a homologação continua necessária para que a sentença estrangeira tenha efeitos no Brasil. Os divórcios litigiosos também exigem homologação para que o divórcio, ele ocorrido no Brasil, no exterior, tenha plena eficácia no Brasil. São necessários os seguintes procedimentos. A homologação, a homologação da sentença do divórcio estrangeiro é feita pelo STJ no Brasil. O registro da homologação de divórcio será em cartório competente no Brasil, mediante solicitação do segunda via do registro, o registro de casamento, de nascimento ou o de averbação de divórcio. A mudança de nome só será possível no Brasil após esta homologação, o divórcio e posterior registro em cartório no Brasil. Para isso, o advogado ou defensor público deverá incluir na petição judicial a ação de homologação, requerimento específica na carta de sentença da homologação, devendo constar o mandado de averbação, o endereço do cartório e o registro civil no Brasil, referente ao divórcio e as eventuais mudanças que o nome em função do divórcio. A sentença estrangeira é um processo que visa conferir eficácia no Brasil e um ato judicial estrangeiro, qualquer sentença estrangeira, inclusive o divórcio, só terá eficácia no Brasil após a sua homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. No artigo 4 da sua resolução 9 do STJ, ele diz que é necessário o recolhimento pela Justiça brasileira. A sentença estrangeira ou qualquer processo judicial necessita ser feito por meio de uma petição assinada por advogado, com registro profissional na ordem da OAB. Não tendo condições de pagar um advogado, o interessado pode recorrer à Defensoria Pública da União. O processo será de competência do Supremo Tribunal Federal e após a emenda constitucional número 45 de 2004, o STJ passou a ter competência para processar e julgar os casos relativos a esta homologação de sentenças estrangeiras, de acordo com a resolução 9 do STJ. A homologação deve ser requerida necessariamente por um advogado, por meio de petição endereçada ao Ministério Presidente do STJ e protocolada na Coordenadoria de Processos Originários. Há tradutores juramentados nas juntas comerciais de cada estado e do Distrito Federal. E também as páginas eletrônicas das juntas trazem listas com os nomes, especialidades indomáticas de cada tradutor, com as tarifas e serviços desses profissionais. O tempo médio de tramitação será de 2 meses, caso tenha todas as peças processuais e não haja contestação. Ao final do processo, será dada uma decisão homologando ou não esta sentença estrangeira. O advogado deverá proceder à execução, que no caso se dá pela extração da carta de sentença. O requerente será informado pela disponibilidade da carta de sentença e do valor a ser pago. Em seguida, deverá solicitar a averbação da sentença de homologação de divórcio. Caso não tenha a própria legislação sobre o casamento, o divórcio e a guarda de menor, tornando ainda mais delicado o ato de divórcio. Para finalizar o nosso trabalho, irei fazer um breve resumo do que foi dito. O casamento consular é um casamento realizado dentro do estabelecimento consular ou da embaixada de um estado. Os casamentos, eles são celebrados no exterior, os casamentos celebrados no exterior, eles só terão validade mediante homologação. E na hipótese em que ou ambos os cônjuges devam retornar à pátria-mãe, e no caso de ambos os cônjuges devam retornar à pátria-mãe. No caso de desentendimento entre o casal, a lei de introdução às normas, a LINDB, nos diz que o divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de um ano após a data da sentença, salvo se houver sido antecipada de separação judicial
por prazo igual ou qual a homologação produzirá efeitos imediatos, se obedecida às normas estabelecidas normas de condições para que a eficácia das sentenças estrangeiras no país. O STJ ele poderá reexaminar os requerimentos e as decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras, a fim de que se possam produzir todos os efeitos legais aqui no Brasil. O Ministério das Relações Exteriores normalizou certos aspectos do processo de homologação de sentença de divórcio. Para requerer a homologação, a parte interessada deverá constituir advogado habilitado no Brasil ou, quando for o caso, valer-se de serviços da Defensoria Pública. Os documentos mencionados para a transação do divórcio, eles deverão ser legalizados pela autoridade consular do local onde se originaram. Se esses documentos não tiverem escrito em língua portuguesa, serão traduzidos no Brasil por tradutor público juramentado. A autoridade consular deverá orientar os interessados a necessidade de um advogado ou de um defensor público para que se inclua na petição inicial da ação de homologação um requerimento específico. Na carta de sentença da homologação deverá constar mandado de averbação endereçado ao cartório de registro civil no Brasil. Homologada a sentença estrangeira de divórcio, será feita uma averbação no cartório brasileiro, onde se registrou o casamento. Não tendo sido registrado o casamento em cartório brasileiro, esta averbação poderá ser efetuada concomitantemente em cartório brasileiro. No novo Código Civil, o NCPC, a sentença estrangeira de divórcio consensual simples ou puro, ela trata apenas da dissolução do casamento e deve ser levada diretamente ao cartório de registro civil pelo próprio interessado para a averbação. No caso de envolvimento de guarda de filhos, alimentos, partilhas de bens, a homologação continua necessária para que a sentença estrangeira tenha efeitos no Brasil. Os divórcios litigiosos também exigem homologação. Para que o divórcio ocorrido no exterior tenha plena eficácia no Brasil, são necessários os seguintes procedimentos. A homologação da sentença de divórcio estrangeira ela é feita pelo STJ, aqui no Brasil. O registro da homologação de divórcio será em cartório competente, mediante solicitação da segunda via do registro de casamento ou nascimento, com a averbação do divórcio. Para isso, o advogado defensor público deverá incluir na petição inicial da ação de homologação requerimento específico na carta de sentença da homologação, devendo constar mandado de averbação endereçado ao cartório de registro civil no Brasil.